Alguma vez você já disse assim: olha, Deus tinha me dado isso, Deus estava fazendo isso na minha vida, mas eu estraguei tudo. Eu perdi, eu errei. Será que é possível? Será que Deus restaura de novo? Será que Deus pode novamente reconstruir aquilo que foi destruído? É sobre isso que eu quero conversar com você. Vamos participar de mais essa devocional. Hoje é o nosso terceiro dia. E eu quero conversar com você sobre promessas de Deus. Olá, tudo bem? Então, nós estamos aqui para o nosso terceiro dia devocional, né, como falamos. E hoje eu quero ler com você um texto lá em Jeremias capítulo 18. Jeremias capítulo 18, versículo 2 até o versículo 4. O texto diz assim: Levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Talvez você olhe para esse texto e você diga, mas eu não estou vendo uma promessa de Deus, e Deus não está dizendo, eu prometo que vou fazer. Quando nós falamos sobre promessas de Deus e nessas devocionais, nesses dias nós estamos tratando sobre isso, não significa que você vai encontrar essas palavras, eu prometo que vou fazer. Mas você vai perceber ali a mensagem que Deus está dando, o que Deus está ensinando. E quando você toma essa palavra, você vai perceber o que Deus quer fazer. E nós temos falado que as promessas de Deus, elas mostram a vontade de Deus. E por isso nós estamos trabalhando esses dias com as promessas de Deus, para sabermos o que Deus quer para as nossas vidas. E eu posso confiar nessa promessa, porque quem fez é fiel. Bom, voltando ao texto aqui em Jeremias, o que nós percebemos? Deus toma um profeta, fala para ele descer à casa do oleiro, né? A história é muito clara, e chega lá, ele vê um oleiro trabalhando, e ele vê que aquele barro, né, que está na mão do oleiro, que ele está fazendo um vaso, ali a expressão diz que se estragou na mão do oleiro. Então ele pega aquele barro e faz um novo vaso com ele. Nós costumamos normalmente falar desse texto que essa é uma das maiores provas, né, de que Deus ele refaz a nossa vida, a nossa história, que muitas vezes parece perdida. Mas eu quero colocar algo mais, né, um ingrediente a mais para nós compreendermos essa palavra de Deus. Quando você vai estudar esse texto, então quando diz que esse barro se estragou na mão dele, você vai perceber que essa palavrinha lá no original, né, ela já diz que o barro é um barro podre, que é um barro estragado. Então não é simplesmente o fato de que o oleiro estava fazendo o vaso e de repente o barro se desmanchou na mão dele. Mas o texto dá a ideia de que o barro que o oleiro estava usando já era um barro podre. Ou seja, um barro que não era bom, que não era próprio para se fazer um vaso. Então, se algum oleiro fosse trabalhar com esse barro, ele sabia que esse barro não servia, né? A pessoa que mexe, né, com esse tipo de artesanato, né, de fazer um vaso, de fazer algo assim de barro, ele sabe quando o barro é bom e quando o barro não é bom. Né? Quando o barro estaria, vamos dizer assim, em condições de você usar para fazer o vaso. Mas ele escolheu um barro podre, um barro que não daria. Então, por que eu estou colocando isso para você? Olha só o que Deus fez. Né? O que Deus está falando comigo e com você? Que a capacidade é de Deus. Não tem nada de bom no barro. Se dependesse do barro, não ia sair um vaso bonito. Mas a capacidade é desse oleiro. Esse oleiro, ele ousou. Esse oleiro, ele teve a coragem de pegar um barro que ninguém tomaria para fazer dele um vaso, e ele pega esse barro e ele diz, eu creio na minha capacidade, eu sei o que eu posso fazer, eu vou fazer um vaso com esse barro podre. E ele começou a fazer, o barro se desmanchou na mão dele, ele retoma e faz um vaso, né, com esse barro, um vaso muito lindo. O que Deus está ensinando a mim e a você nessa palavra? Que Deus, ele é poderoso, gente. Deus, ele é capaz de consertar qualquer coisa na nossa vida.
Sabe, Deus, ele é capaz de fazer isso por quê? Porque eu e você não merecíamos nada, nós estávamos perdidos, né? Como diz a palavra, nos nossos delitos e pecados, mas Deus nos alcançou, não tinha nenhum bem em nós, mas Deus olhou para mim e para você e Deus nos comprou em Cristo, ele decidiu fazer uma história bonita na minha vida e na sua. Deus decidiu pegar esse barro, né, que ninguém daria mais nada por esse barro, que ninguém teria condições de dizer, olha, esse barro vai se transformar num vaso bonito, e Deus resolve fazer isso. Ele decidiu fazer isso porque ele sabe que ele é capaz. Então o que eu quero dizer para você é que não importa a situação que você esteja, se muita coisa se estragou na sua vida, se você tomou decisões erradas, se as suas escolhas foram erradas, se de repente você pôs a perder tudo aquilo que Deus estava te dando, pôs a perder tanta coisa boa que estava acontecendo com você, com sua família, com seu trabalho, de repente parece que tudo se estragou. Não desanime, não desista. Ore, se coloque diante de Deus e deixe esse oleiro, né, trabalhar na sua vida, porque ele é capaz de pegar um barro que está podre, um barro que ninguém mais usaria para fazer um vaso, ele é capaz de pegar esse barro e fazer um vaso com ele, porque a capacidade é dele. A capacidade é dele. Então, em mim e você, talvez a gente não tenha condições de refazer algumas coisas, mas confia no Deus que disse nessa palavra, que ele pega esse barro e ele faz algo novo. E ele vai fazer algo novo na sua vida e na minha vida. Creia nessa palavra. Amém.